Olá, professores, sejam todos bem-vindos a mais um encontro informativo do Programa de Recuperação e Aprofundamento, proposto pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Eu sou a professora Nilceia Souza, formadora IFAP, graduada em Letras e em Pedagogia, e hoje eu estou usando uma blusa verde, os cabelos soltos, aqui nas minhas, atrás de mim nós temos uma parede branca, e é sempre um prazer estar com vocês. Como pauta formativa, o enfoque dado a essa nossa formação de hoje, nós temos aí o tema central, gêneros textuais, tendo como base aí a leitura e o letramento com foco nos níveis de leitura e na complexidade dos gêneros textuais, proposto aí pela sequência de atividade 6 do volume 1, parte 2 do segundo bimestre do caderno, do 8º ano de 2022. Então, durante o nosso movimento formativo, haverá uma sugestão de experiência de aprendizagem para ser discutida na ATPC da unidade escolar. E é sempre um prazer estar com vocês, espero que possamos compartilhar experiências e construir uma rede colaborativa de estudos e aprendizados. Eu gostaria que vocês organizassem o diário de bordo para fazerem as anotações referente aos nossos estudos e que tenhamos uma formação produtiva e que esta formação seja propositiva para o desenvolvimento da ATPC na unidade escolar. Então, aqui nós temos, o tema da nossa formação de hoje, que é leitura e letramento, com os níveis de leitura e na complexidade dos gêneros textuais, a pauta do 8º ano do ensino fundamental. E para vocês, acessarem o material do Aprender Sempre, e também os materiais de apoio, tanto do professor quanto do estudante, é necessário que vocês entrem no site da EFAP, e a partir daí vocês vão ter acesso a todo esse material. Como objetivo do nosso movimento formativo de hoje, nós iremos apresentar o gênero textual predominante na sequência de atividade 6 do 8º ano e a organização dos seus elementos constitutivos. Iremos também revisitar aspectos teóricos de leitura e letramento, já apresentados na formação de etapa, com foco nas capacidades de leitura, sobre a ótica dos níveis de proficiência leitora e da complexidade dos gêneros textuais. E analisar atividades do Aprender Sempre, com foco na coleta de evidências, a partir de rubricas, e propor experiências de aprendizagem relativa ao gênero textual selecionado na sequência de atividade 6, a ser discutida no desdobramento do planejamento na ATPC da escola. Então, no nosso primeiro momento formativo, nós vamos, apresentar o gênero textual predominante na sequência de atividade 6 do 8º ano e a organização dos seus elementos constitutivos. Então, nós vamos pensar, que o gênero textual predominante na sequência de atividade 6 do Aprender Sempre, lá no 8º ano, é o gênero meme, e sobre essa perspectiva de leitura e também da escrita, será analisado durante essa formação a organização dos trabalhos com foco no gênero textual, onde ele se justifica pelo fato de o texto apresentar-se como material concreto, e dessa forma ele exerce aí o conjunto dos domínios de aprendizagem, sobretudo aí da leitura e da produção de textos, e onde o texto é a base das práticas de aprendizagem para o ensino da língua portuguesa, Então, nós vamos pensar que o centro do estudo, da língua portuguesa é sempre o texto como uma unidade de sentido, a ser desmembrado, a ser evidenciado, a ser analisado aí pelos nossos estudantes, sobre a sempre, com a orientação,
toda a mediação, né, sua, professor, que desempenha um papel fundamental nesse processo de ensino e aprendizagem e construção de sentidos. Então, nesse sentido, nós esperamos contribuir para que vocês possam refletir e planejar acerca do gênero textual em questão, por meio do qual os estudantes são orientados a realizarem algumas atividades de acordo com os níveis de proficiência leitora de cada um deles, né? Para que eles possam gradualmente ir avançando em seus conhecimentos, até que eles possam construir os seus próprios textos, ou seja, né? Esses textos podem ser aí tantos textos escritos, né? Os textos orais, os textos multimodais e também os textos multissemióticos. Então, vale destacar nesse momento que a leitura e a linguagem são situadas de maneira histórica, social e culturalmente, né? E são condições para promover uma interação entre os sujeitos, o processo comunicativo, e organizando aí o projeto, né, do dizer, a partir de formas linguísticas relativamente estáveis, né, a partir dos gêneros textuais. Então, essas práticas de ensino, né, seja de língua ou de linguagem, cuja finalidade é o desenvolvimento de habilidades aí situadas nessas áreas, elas precisam considerar o trabalho pedagógico a partir dos gêneros textuais, colocando o estudante ativo no processo de ensino e aprendizagem, né, para formá-lo aí um cidadão autônomo, reflexivo, quanto à interação comunicativa nas mais diversas práticas sociais. Então, a leitura no contexto de ensino da língua portuguesa, ela fortalece práticas sociodiscursivas, né, para que os nossos estudantes sejam levados, né, a aprender em sala de aula a partir dos mais diversos gêneros textuais que circulam aí na vida social, né, fazendo aí com que os nossos estudantes, eles construam relações com os outros, e a partir daí também, né, eles vão construindo, né, de forma aí, a aprender, né, a conviver aí em sociedade. Então, nesse sentido, nós entendemos que quanto mais próxima à realidade dos estudantes, em relação às práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, maiores serão as possibilidades que favorecerão, né, para que eles entendam o mundo que os cerca, de uma forma crítica e também possa ser atuante, né, na sociedade. Então, por essa razão, nós dizemos que a leitura é uma prática social, porque ela não se limita somente à escola. Os estudantes, eles leem em todos os momentos, né, da sua vida, seja na escola, seja nas relações familiares, seja em outras instituições que eles circulam, né, que eles se fazem presentes. Então, para nós oportunizarmos atividades que ampliem e potencializem a competência leitora dos estudantes, nós sugerimos exploração de estratégias de leitura que são condizentes com o nível de complexidade dos textos, conforme nós veremos aí ao longo, né, dessa sequência de diálogos. Então, aqui nós temos, né, o gênero textual meme, né, que é o gênero aí que vai ser estudado durante essa formação. Então, para este segundo semestre, nós teremos aí como movimento central os estudos relativos aos gêneros textuais, né, que são predominantes, cujo foco são os produtos finais, sejam eles por meio das produções orais, né, ou até mesmo das apresentações com gêneros multimodais, ou até mesmo os gêneros multissemióticos. Então, na sequência 6, né, de atividades do 8º ano, o gênero selecionado, no caso, é o meme, né, e ele tem por foco a elaboração do meme a partir da compreensão do propósito comunicativo e da estrutura composicional desse gênero textual, além da introdução de elementos multissemióticos, né, tendo como recursos aí as gravações em vídeos, os podcasts, por meio do uso das linguagens verbais e não verbais, bem como aí a revisão, a reescrita e a publicação aí desse gênero textual.
Então, aqui nós temos a organização dos gêneros textuais, né? Então, professores, nós sabemos que todo falante, ao se comunicar, ele faz uso de enunciados orais e escritos, nas mais variadas situações comunicativas. E esses enunciados, eles são pertencentes aos campos da vida pública, da investigação, pesquisa, também ao campo artístico com a finalidade de condições específicas, né, onde são construídos não somente pelo conteúdo temático, desde a seleção lexical, né, a fraseológica e também a gramatical, né, onde nós também podemos destacar os estilísticos, né, que por meio da estrutura composicional de cada um dos gêneros e também a partir da organização desses gêneros textuais, vão ancorar aí os enunciados que vão circular, né, no cotidiano dos falantes e que são conhecidos tanto na estrutura composicional como também no conteúdo temático, né, ou no tema, com base aí na apreciação, né, de valor, quando nós falamos da valoração, que o autor, ou até mesmo o enunciador, os falantes, deseja empregar em seu discurso, seja este um discurso oral, ou até mesmo um discurso escrito, a depender aí da intencionalidade, né? Então, a seguir, nós veremos aí a relevância do tema como um elemento mais relevante do texto, ou até mesmo do enunciado. Então, aqui nós temos, né, que para o planejamento das atividades, capaz de explorar aí as práticas de leitura em sala de aula, nós reiteramos a necessidade de ter, né, em mente que a construção, ou até mesmo a produção de sentidos, ela precisa, né, partir da leitura de um texto, né, que vai envolver aí os conhecimentos do leitor ativo, do leitor interativo, e o texto e os seus processos interacionais. Então, no momento que nós lemos um texto, as sequências linguísticas que formam esse texto, elas não produzem sentido sozinhas, né? Elas dependem de outros elementos externos, como reconhecer quem fala no texto, o que fala, para quem fala, por que fala, e até mesmo para quem se fala, né? E nesse momento se fala também do contexto, né? Vamos pensar aí o contexto histórico, social e de onde fala, né? Então, percebe-se que é importante trazer para o processo os papéis sociais, né, dos interlocutores no momento da interação comunicativa, seja ela verbal, né, ou as suas crenças, entre outros aspectos. E é preciso também trabalhar aí os aspectos linguísticos em função das situações discursivas que envolve cada gênero textual. E só assim as nossas atividades de leitura elas serão potentes no sentido de fazer com que os nossos estudantes eles se tornem leitores ativos, interativos nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, para entender o gênero textual do meme, né, é necessário compreender as características, né, a estrutura composicional e também despertar o senso crítico e reflexivo sobre os acontecimentos, sobre os assuntos, sobre as temáticas do cotidiano de uma forma humorística. Então, essas características semióticas e linguísticas, tanto híbridas, né, como sintéticas, elas consideram aí que os memes carregam em si uma bagagem histórica, social e até mesmo política, e nesse sentido, seria impossível desconsiderar a existência da linguagem persuasiva, né, da linguagem ideológica nesse gênero textual. Então, nos textos icônicos, tanto as modalidades quanto os marcadores de pontos de vista são unidades semióticas fortemente condicionadas pelos gêneros textuais, em que eles são interligados. Então, assim, pode-se dizer, né, que constar elementos não linguísticos sendo representados por imagens, gravuras, charges, esculturas, por exemplo, desde que esses elementos não verbais vinculem uma mensagem. Então, ao se trabalhar esse gênero textual, pode-se abordar temas variados, despertando aí a visão crítica, o estilo humorístico, irônico, né, o estilo crítico, e além de utilizar aí a imagem, né, ou até mesmo o movimento, a depender
depender do suporte veiculado. Então, são exemplos disso, os GIFs, né? Onde eles são muitos usados, né? E também são propagados aí em massa aí pela internet. Então, no nosso segundo momento formativo, né, nós estaremos revisitando aspectos teóricos de leitura e letramento, com foco aí nas capacidades de leitura, sobre a ótica dos níveis de proficiência leitora e também da complexidade dos gêneros textuais. Então, e nesse sentido, né, nós iremos interagir um pouquinho, né, apresentando aí o questionamento, nós pedimos aí que vocês pausem o vídeo, e em seguida aí vocês tentem responder aí de uma forma reflexiva sobre por que ensinar o gênero textual meme é importante para ampliar e potencializar a proficiência leitora dos estudantes, né. Esperamos aí que tenham refletido sobre o tema, e a seguir nós iremos apresentar aí uma proposição possível. Então, retomando, né, o questionamento, os gêneros textuais, eles são instrumentos aí de comunicação eficientes, né, pois eles abrangem praticamente todos os textos, sejam eles aí orais, escritos, multissemióticos e multimodais, e que circulam socialmente e têm por função permitir que os estudantes se comuniquem efetivamente com clareza e com consciência da importância da interação verbal, né, escrita, oral, entre os indivíduos. E nesse sentido, a multiplicidade de possibilidades que a língua, até mesmo a linguagem, nos oferece, são práticas de leitura, né, que a partir de uma diversidade de gêneros discursivos, contribui de forma significativa e colaborativa para que os estudantes possam fomentar o letramento nas práticas sociais, visando aí a hiperleitura como prática social que mobiliza as agentes para que possam agir textualmente no mundo. Então, considerar a complexidade dos gêneros textuais é uma tarefa relevante, né, para a compreensão do nível de dificuldade das tarefas de leitura propostas em salas de aula, tendo em vista que essa complexidade, ela pode variar conforme as dificuldades que os estudantes apresentam, né, durante as leituras realizadas em sala. Então, é de suma importância refletir acerca dessa complexidade de leitura, em que cada estudante, ele poderá estar em uma mesma sala de aula, mas com capacidades leitoras diferentes, né? Haja visto que nós temos aí, dentro da sala de aula, a heterogeneidade da turma. E nesse sentido, professor, é necessário, né, é preciso conhecer essa escala de níveis de proficiência leitora, para que possa elaborar ações pedagógicas que permitam que cada um dos seus estudantes evoluam na aprendizagem, né? Para que cada um possa ser protagonista desse processo de ensino e aprendizagem. E nesse sentido, né, nós apresentamos aí algumas teorias de leitura e de letramento, pensando na perspectiva atual. Então, na atualidade, o ato de ler, né, o leitor, ele fica frente a frente a um discurso, a um texto, que ele vai se conectando aí a outros discursos, a outros textos. E nesse emaranhado, ele vai construindo possibilidades, né, infinitas de réplica e gerando aí os discursos, né, ou até mesmo os textos. E nesse aspecto teórico, o discurso, né, texto, ele vai permitir a construção de sentidos e também de apreciações de valor relativos às pessoas e a tudo que as cerca aí no mundo. Então, dependendo aí do lugar social, né, do autor e também do leitor. Então, da situacionalidade, né, comunicativa, de interação entre eles, tanto o autor como o leitor. E acrescenta-se ainda as finalidades aí de leitura e também da produção, que é uma esfera social de comunicação, em que o ato de leitura, ele se dá, né, sobre uma ótica tanto pensando aí nas capacidades discursivas, como também aí nas linguísticas que estão totalmente imbricadas. Então, as capacidades, né, de leitura, elas estão ancoradas
nas variadas práticas de leitora, e nesse sentido, essas capacidades, elas perpassam aí pela decodificação, né? E a partir da decodificação, elas também vão aí para as capacidades de compreensão. E para que haja compreensão, né, para a construção de sentido, é necessário utilizar algumas estratégias, né? Então, nós apresentamos algumas: ativação de conhecimentos de mundo, a antecipação ou a predição aí de conteúdos ou propriedades dos textos, né? Então, nós vamos pensar que quando nós falamos, né, nós falamos aí na questão das capacidades de decodificação, nós precisamos pensar em compreender aí as diferenças entre a escrita e também as outras formas gráficas, né? Outros sistemas de representação. Precisamos pensar também em dominar as convenções gráficas, como também conhecer o alfabeto, compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita, dominar as relações entre grafemas e fonemas, saber decodificar palavras e textos escritos, saber ler reconhecendo globalmente as palavras e também ampliar a sacada de olhar para porções maiores de texto, né, que traz à tona meras palavras, desenvolvendo aí, assim, a fluência, né, leitora, e também a rapidez com a leitura. Então, nesse sentido, nós passamos, né, para um nível um pouquinho mais acima, né, a partir do nível da capacidade de decodificação, nós passamos para o nível aí das capacidades de compreensão, onde é necessário, né, desenvolver, né, e trabalhar aí a ativação de conhecimentos de mundo, previamente, né, vamos pensar aí na leitura, ou também durante o ato de ler, onde o leitor ele está constantemente se colocando em relação ao conhecimento amplo do mundo, né, a qual ele pertence, como aquele que é exigido e utilizado também pelo autor no texto, né? Então, caso haja essa sincronicidade, né, haverá aí uma compreensão. Caso essa sincronicidade ela fale, haverá também uma lacuna de compreensão em relação ao texto, né? E essa lacuna ela precisa ser preenchida por outras estratégias, né? Em geral aí de caráter inferencial. A antecipação ou a predição aí de conhecimentos ou propriedades do texto são aqueles momentos onde o leitor ele não aborda o texto como uma folha em branco, né? É a partir da situação de leitura, de suas finalidades, seja elas a esfera de comunicação em que ela se dá, como também aí do suporte do texto. Nós vamos pensar aí no livro, no jornal, nas revistas, no outdoor, né, entre outros, né, suportes, e também da sua disposição aí na página, também o título, as fotos, as legendas, as ilustrações, né, onde o leitor ele levanta algumas hipóteses sobre o conteúdo, como também sobre a forma do texto, ou até mesmo da porção seguinte de texto que ele estará lendo. Então, essa estratégia, ela opera aí durante toda a leitura e é também aí responsável por uma velocidade maior no processamento do texto, pois o leitor ele precisará, né, estar preso a cada palavra do texto, podendo antecipar muito de seu conteúdo, né? Então, trata-se de um jogo de adivinhação. Daí a necessidade, né, de trabalhar aí com as estratégias de leitura, né? Trabalhando aí o antes, o durante e o depois da leitura. A localização ou a cópia de informações são aqueles momentos, né, onde certas práticas de leitura elas vêm à tona, seja para trabalhar, né, seja para buscar informações, seja para estudar, seja aí para conhecer algumas obras, né, de referências aí na internet e entre outras, né? E o leitor, ele está constantemente buscando e localizando informações que são relevantes. Então, para armazená-las, né, é necessário pensar no meio, né?
Seja ele aí uma cópia, seja um recorte e cole, seja uma eliminação, seja um sublinhado, né? E posteriormente ele vai reutilizando de maneira reorganizada. É onde ele vai buscar essas informações e depois ele utiliza, né, da melhor forma possível, a depender da sua intencionalidade. Também nós temos aí a comparação de informações, né? Que ao longo da leitura o leitor ele está constantemente comparando informações de várias ordens, seja adivinhas do texto, de outros textos, né, de seus conhecimentos de mundo, e de maneira a construir os sentidos no texto que ele está lendo, né? E para essa atividade específica, nós vamos pensar aí na construção de resumos, de sínteses, né? Onde essa comparação ela é essencial para medir as informações que devem ser repetidas. E a próxima capacidade de compreensão aí que nós apresentamos é a generalização, né? Na generalização, nós temos aí as conclusões gerais sobre os fatos, fenômenos, situações, problemas, e entre outros, né? E análise de informações pertinentes. Então, uma após a outra, né? As estratégias, elas vão contribuindo para que o leitor, ele consiga se tornar um leitor proficiente, né? E também consiga aí produzir um texto, né? Que seja compreensivo pelo seu leitor. Então, nós vamos pensar aí que a partir desse movimento, que ele vai trabalhar as comparações, ele vai trabalhar a redundância, ele vai trabalhar as repetições, entre outras, né? E ninguém guarda um texto fielmente na memória. Nós podemos guardar alguns trechos, né, do texto, algumas citações, que mais impressionaram durante o ato de ler. Em geral, né, nós vamos guardando algumas informações, né, de forma generalizada, né, onde elas são responsáveis aí por grande parte também pela síntese, né, da compreensão leitura. E temos também a produção de diferenças locais, né, que ocorre quando há a falta de compreensão do vocábulo, que vai sendo desconhecido pelo leitor, por exemplo, né? Então, o leitor, ele deverá exercer algumas estratégias, né, onde ele vai inferindo, seja para construir sentido a partir da leitura, ou a partir do contexto do texto, vamos pensar nas frases, no período, que foram trabalhados anteriormente, que são aprendidos aí para dar um novo significado ao termo, que até então era desconhecido. E aí, quando nós passamos, né, para a produção de inferências globais, né, é nesse momento onde, na maioria das vezes, os textos, eles se apresentam de forma implícitas, né, ou até mesmo a partir de pressupostos que devem ser compreendidos aí depois de uma leitura atenta, né? É no momento onde o estudante, ele consegue compreender nas entrelinhas do texto, né? E para isso, o leitor, ele deve ao autor, bem como aí o conjunto de significados que são construídos juntamente com os conhecimentos de mundo, né? Até mesmo porque nós não podemos desconsiderar toda essa bagagem que o estudante já traz, né? Que são bagagens construídas aí no decorrer da sua vida, né? E a partir das suas leituras. As capacidades de apreciação e de réplica do leitor em relação ao texto, nós podemos pensar na questão da interpretação e também, né, na interação. Então, para interpretar um texto discursivamente, ele é preciso o quê? Situá-lo, né? Quem é o seu autor? Que posição social ele ocupa? Que ideologias ele assume e coloca em circulação? Em que situação ele escreve o seu texto? Em que veículo ou instituição ele vai ser divulgado? E com que finalidade, né? Então, são algumas questões aí que contribuem, né, para esse movimento. Então, quem ele julga, né, que será o seu público-alvo? Que lugar social e que ideologias ele supõe que esse leitor ele ocupa e também assume? E como ele valora os seus temas.
É positivamente? É negativamente? Que grau de adesão ele intenta? Então, são algumas, né, definições, né, de finalidades, de metas da atividades da leitura, que são possíveis, a partir dela, pensar no processo de leitura, da ativação de estratégia, ou mesmo aí no exercício de capacidades, né, que depende de metas e finalidades de leitura. Então, vamos pensar quais as finalidades de leitura, né? Leitura para estudar, leitura para trabalhar, para a fruição, para a estética do texto, para buscar informações, para passar o tempo, para se orientar, né? Para aprender, para atualizar-se, né? Entre outras. E nesse sentido, nós vamos pensar também na percepção de relações de intertextualidade. Nós vamos pensar aí no nível temático. Então, a intertextualidade, ela ocorre quando se estabelecem relações entre temas, né, ou conteúdos abordados aí por diversos textos. E essa percepção de relação, ela também, né, pode ser vista sob uma nova perspectiva, quando nós falamos da interdiscursividade, que é no sentido do discurso. Então, esse discurso, ele vai marcar a presença quando ele é colocado em relação a outros discursos já conhecidos, que se conectam com esse discurso. Então, essa percepção de linguagem Então, desculpa, né? Voltando agora, deu uma crise de tosse aqui. Então, nós vamos pensar nessa percepção de outras linguagens, né, que também dizem muito quando nós estamos fazendo a leitura de um texto. Nós precisamos pensar nas imagens, no som, né, nas imagens em movimento, nos diagramas, nos gráficos, nos mapas, entre outros, né, recursos utilizados. E esses elementos, eles são constitutivos, né, dos sentidos do texto, e não somente né, da linguagem verbal escrita. Então, quando nós pensamos na elaboração e na apreciação estética ou na afetiva, nós precisamos pensar também que no momento, né, da leitura, nós replicamos ou nós reagimos ao texto sempre que gostamos, né? Vamos pensar que nós apreciamos o belo na forma da linguagem, né? Ou nós também podemos odiar e acharmos aí feio o resultado da construção do autor. Nós gostamos ou não gostamos, pelas mais variadas razões, né? E isso pode, inclusive, interromper a leitura ou levar a muitos outros textos, né? Já a elaboração e a apreciação relativa e a valoração aí, onde nós pensamos nos valores éticos ou até mesmo políticos, né? Nós discordamos ou nós concordamos criticamente das suas posições, onde nós discutimos as ideologias, né? Então, nós vamos avaliando os valores avaliados pelo texto, e esses especialmente são importantes para a construção da cidadania, né? Pensando aí nos valores éticos, né, e políticos, e também na capacidade que leva, né, uma réplica crítica a posições assumidas pelo autor no texto. Então, até aqui, nós consolidamos a ideia de que a leitura, ela se constitui como ação, né, uma atividade
que requer aí a ativação de conhecimentos de mundo, a antecipação, ou a predição de conteúdos ou propriedades dos textos, a checagem de hipóteses, a localização, a retomada de informações, a comparação de informações, né, a generalização, pensando aí na produção, nas inferências locais e também nas produções de inferências globais, e isso inclui ainda as chamadas de competências metacognitivas, né, como a clareza e a habilidade para utilizar uma variedade de estratégias apropriadas para a compreensão de textos. Então, a leitura, ela é vista como um processo ativo que implica aí não apenas a capacidade para compreender o texto, mas também a capacidade de refletir sobre ele e também de envolver-se com ele, a partir daí de ideias, né, e de experiências próprias. Então, para que isso ocorra, o leitor ele precisa aprender a adaptar e a usar estratégias de leitura de acordo com o tipo e também a complexidade do texto a ser lido. Então, de acordo com algumas pesquisas realizadas aí pelo Centro de Avaliação em Políticas Públicas para a Educação, o CAED, da Universidade Federal de Juiz de Fora, a categoria de gênero ela é importante para orientar aí a progressão das práticas de ensino de leitura, visto que é possível pensar aí que o ensino, ele deva partir de gêneros que circulam, né, em esferas mais próximas à vida cotidiana dos estudantes e, portanto, né, menos complexos. E a partir daí avançar para os gêneros que circulam em esferas mais especializadas e, portanto, aí mais complexos. Então, entretanto, nessa mesma pesquisa, evidencia também que a categoria de gênero não é suficiente para revelar em maior detalhe como os estudantes interagem, como os textos, uma vez que o processo de interação ele envolve aí diferentes habilidades que são mobilizados aí pelo leitor, não apenas em função do gênero textual, né, mas também aí quando se pensa aí na interação e também na função própria e estrutura do texto, né, e do tipo de tarefa de leitura que é demandada aí pelo leitor. Chegamos, por fim, no nosso terceiro momento formativo, onde nós vamos analisar aí umas atividades, né, do Aprender Sempre, com foco aí na coleta de evidência a partir das rubricas e também propor experiências de aprendizagem relativas ao gênero textual, selecionado aí na sequência de atividade 6, a ser discutida aí no desdobramento na TPC da unidade escolar. Então, segundo Arrojo, há várias concepções teóricas de leitura que contribuem aí para a ampliação do conhecimento do estudante, né? No sentido aí de conceder a linguagem e a leitura na contemporaneidade, né? Como um construto aí oriundo da orientação e também na produção de sentidos. E o ato de ler e a leitura como práticas letradas essenciais que propiciam a formação cidadã, onde o ato de ler ele envolve procedimentos e capacidades, né, sejam elas perceptuais, cognitivas, afetivas, sociais, discursivas e linguísticas, e que em algumas teorias ela denominam-se como estratégias de leitura. E tais estratégias direcionam os estudantes a envolverem habilidades necessárias para uma leitura mais fluente. Então, para a compreensão de um gênero textual, nós podemos considerar vários procedimentos de leitura, que permitam aí ao leitor selecionar, antecipar, inferir, verificar informações trazidas pelo texto, que são importantes, né, que os estudantes sejam aí submetidos a situações de aprendizagem, que lhes permitam aí ler esses textos, compreendendo o texto de uso e também percebendo em outras situações de comunicação. Então, nós não podemos deixar de observar os títulos e os subtítulos, analisar as ilustrações, reconhecer os elementos que são importantes no texto, reconhecer, sublinhar algumas palavras-chave, fazer a intertextualidade e também tomar notas se achar necessário. Né? E a educação, ela é baseada, né, também aí em evidência que vão se referir aí às pesquisas científicas
onde os estudantes, né, eles fundamentam as boas práticas de educação para que os educadores possam identificar, né, com a finalidade, aí pensando na confiança, nos métodos e também aí como eles funcionam, né, para a aprendizagem dos estudantes. E nesse sentido, né, vamos pensar, né, o que são práticas baseadas em evidências e de que maneira essas práticas podem auxiliar na melhoria da aprendizagem dos estudantes. Então, a coleta de evidência ela deve ser pautada em opiniões individuais, mas a partir disso, né, e vamos pensar aí nos estudos e também nos resultados que são extraídos aí nas atividades de avaliação, sejam elas internas na escola ou as avaliações externas, né, do SARESP, análise de indicadores aí a partir da plataforma do CAED, entre outras, e também pensar aí nas práticas baseadas em evidências que ensejam a utilização de estratégias pedagógicas, de experimentação de sala de aula, pautando-se na necessidade de aprendizagem dos estudantes, assim como na mediação do professor, que é fundamental na realização dessas práticas. Então, a gestão por evidências, né, ela aplicada à educação, nada mais é que a gestão de sua escola, baseada em dados, né, onde são possíveis mapeamentos e também diagnósticos que revelam exatamente como seus alunos estão aprendendo, né, ou não, né, tanto nos conteúdos pragmáticos, como também nas relações socioeconômicas, em quais nas relações socioemocionais, né, das áreas que eles têm maior dificuldade em adequar aí a didática e também os professores possam atingir resultados melhores. Então, essa é parte do planejamento reverso que vai ajudar você, professor, a analisar os estudantes, né, seja ele aí aprendendo, né, a partir das escolhas com as quais aí evidenciam a aprendizagem. E essas evidências, elas são entendidas, né, das mais diversas formas aí de avaliação, sejam elas aí as provas escritas, atividades, né, práticas, testes, trabalhos em grupos, né, para o aluno ver, né, o conteúdo em ação. Então, vamos pensar no projeto, né, que é baseado em princípios de onde que todas as crianças e todos os adultos eles aprendem e que eles merecem a oportunidade de ter um crescimento contínuo aí no alto nível, né, e trabalhar de forma colaborativa usando os dados para implementar melhorias, né, que são reais e duradouras aí no processo de ensino-aprendizagem. E nesse sentido, nós apresentamos, né, as rubricas para coleta de evidências em diante textuais, onde nós pensamos aí nas estratégias de leitura, também nos efeitos de sentido, nos processamentos aí de textos. E agora nós vamos analisar algumas atividades aí do caderno, né, do 8º ano, onde nós vamos pensar aí na aula 3, na aula 7 e na aula 8. Essas 3 aulas, né, elas evidenciam o gênero textual e também, né, elas nos mostram aí que é importante, né, nós considerarmos aí no início de nossa conversa algumas habilidades essenciais da sequência de atividade 6, tendo em vista aí o processo cognitivo que as estrutura. Então, nós destacamos a necessidade de olharmos para os níveis de complexidade de cada um, ressaltando que durante o planejamento a ser realizado a partir deste encontro, né, para a implementação da sequência de atividade, é uma ação essencial para visualizar o percurso formativo, né, que é onde ele é percorrido aí durante toda a aplicação dos blocos, né, de aulas, visando o desenvolvimento satisfatório aí das habilidades. Então, aqui nós temos como habilidade essencial analisar argumentos e contra-argumentos explícitos em textos argumentativos. E aqui nós temos o panorama, né, das 8 aulas, onde, né, a habilidade aí do 8º ano, ela está vinculada à leitura e à produção de textos argumentativos a partir da análise, né, de embates entre opiniões divergentes apresentados em um texto, como um artigo de opinião, memes, fazendo críticas sociais, entre outros. Então, em razão dessa complexidade, é preciso, professor, que você realize práticas pedagógicas que retomem habilidades, tais como rememorar, identificar movimentos argumentativos, que sustentam uma tese, né, ou um ponto de vista, pensar aí numa ideia defendida, ou até mesmo aí, né, nos autores, de maneira a confrontar as opiniões divergentes, que geralmente giram em torno dos temas polêmicos que permitem a divisão de opiniões.
Então, neste momento de formação, né, vale destacar aí a relevância de selecionar aí as habilidades essenciais e no momento do planejamento das aulas, confrontando aí com o panorama das 8 aulas, onde é possível traçar algumas ações pedagógicas mais coerentes e significativas para o processo de ensino-aprendizagem. Então, nós sugerimos aí ter sempre em mãos alguns esquemas, e inclusive, né, um breve resumo aí coletando algumas informações, objeto de conhecimento, bem como as propostas aí das aulas. Na aula 3, para subsidiar aí os conhecimentos dessa aula, recomenda-se que iniciá-la com a leitura dos objetivos, em seguida você deverá orientar os estudantes que leiam as frases aí da atividade 1, de maneira a indicar as inadequações, né, os nomes concernentes a vícios de linguagens, né, como o senso comum, pleonasmo, a ambiguidade e as repetições desnecessárias. Então, no entanto, deve-se destacar aos estudantes que nem sempre os vícios de linguagem, eles prejudicam o texto, né? Pois eles podem ser recursos intencionais que marcam a oralidade na escrita ou a presença de humor, de ironia em texto, como em outras situações comunicativas. Nesse sentido, trabalhar os aspectos textuais exige comprometimento com a qualidade do texto e seus efeitos de sentido, né? Onde é possível e é imprescindível a supressão de repetições desnecessárias, uma vez que em textos de opiniões predomina a formalidade da língua, por meio da clareza, da objetividade, da seleção lexical, né? Onde que elas são adequadas tanto ao contexto como às situações comunicativas. Vale destacar também que algumas situações comunicativas, essas ocorrências linguísticas, elas são uma questão de estilo, de humor, né, de ironia, entre outras, e que nem sempre podem ser desconsideradas ou inadequadas, né, como é o caso aí do nosso gênero textual, né, proposto nessa sequência de atividades, que é o meme. Então, é sugerido aí que os estudantes possam aí conhecer melhor os recursos linguísticos e as inadequações, né, dependendo da situação comunicativa. Aqui, né, a 7ª aula, ela traz aí a centralidade desse estudo de conhecer o gênero meme, com a finalidade de compreender as características estruturais e composicionais, despertando também aos estudantes o senso crítico e reflexivo sobre os acontecimentos, né, os assuntos temáticos, as temáticas do cotidiano, de uma forma humorística e de forma aí que eles compreendam o gênero textual e percebam, né, porque é um gênero que ele está sendo propagado em massa aí na internet. Na aula 8, né, é o momento de ensaio, divulgação, onde eles vão, após a produção, eles vão ensaiar e vão pensar aí na leitura, nos objetivos, né, e como divulgar esse texto. Aí tem um quadro de autoavaliação, onde eles vão analisar aí o processo durante a produção do meme, realizar a autoavaliação a partir da ficha, né, que é proposta aí no material, e também contribuir com as discussões durante a socialização. Então, nós apresentamos aqui, né, uma rubrica, onde ele possa aí, olhar para o que ele produziu e todo o processo, né, de construção de sentido aí trabalhado no decorrer das aulas, né, onde ele vai pensar aí nos níveis e também aí nos critérios. Então, vamos pensar, né, ele vai pensar aí se ele atingiu plenamente, se ele não atingiu, se ele atingiu, ou se ele atingiu parcialmente. Pensando aí nos níveis, né, se ele conseguiu identificar o tema, reconhecer os recursos persuasivos, se ele conseguiu analisar os argumentos e os contra-argumentos, e se ele produz e realiza meme utilizando os recursos multissemióticos, né? E propondo essa experiência aí de maneira relativa ao gênero textual, na sequência a ser discutida, aí no desdobramento e no planejamento da escola, né? Então, vamos pensar aí em duas propostas de atividades que vai potencializar. Então, nós vamos pensar aí na anedota, né? E também na piada, né? Esses dois textos, né? Vamos pensar aí que eles vêm aí a partir de um duplo sentido, né, onde a anedota ela apresenta mais detalhe, a piada ela vem de uma forma mais curta, né, a anedota ela traz um duplo sentido, a piada ela já é mais direta, ambos, né, os textos aí são textos narrativos, pertencem ao campo humorístico, tem o objetivo de provocar risos, né, no interlocutor, utilizando as situações informais,
e empregadas aí em linguagens coloquial que possuem aí fins surpreendentes, né, como a quebra de expectativa com os acontecimentos. E nesse sentido, né, nós deixamos aí alguns desdobramentos para trabalhar a pauta na TPC da escola, né, de modo aí 3 etapas, a primeira, a segunda e a terceira etapa, e finalizando aí com a sistematização do nosso encontro, onde nós apresentamos a sequência de atividade, revisitamos alguns aspectos teóricos, analisamos, né, as atividades aí do Aprender Sempre, e apresentamos também, né, o meme, olhamos para o meme e apresentamos aí como sugestões aí, tanto a anedota como a piada, como atividades aí de modelar que possa contribuir, né, para a compreensão aí desse gênero textual. E gostaria agora que vocês colocassem para nós, né, o que achou da formação, basta aí acessar o link ou o QR Code, a avaliação é muito importante, nós contamos com isso. E aqui estão as orientações, né, das referências que foram utilizadas para essa formação. Muito obrigada, né, desculpa a demora, desculpa aí pela crise de tosse que deu durante o movimento aí né, o momento aí da formação, mas espero ter contribuído com vocês. Tenham uma boa TPC na escola e até a próxima semana. Muito obrigada.